básica de saúde, mas devido ao Covid, por ter casos de insuficiência respiratória aguda, aí eles preconizaram, né, a importância de manter o carrinho também na atenção básica. A parada cardiorrespiratória é quando o coração ele para de bater, né, repentinamente, ou ele passa a bater de uma forma insuficiente. Hoje em dia, os casos mais que ocorrem, né, uma parada cardiorrespiratória, é afogamento, arritmias, infarto agudo do miocárdio, que pode, né, levar até a morte. Nós trouxemos essa estatística no Brasil, que 50% dos casos de uma parada cardiorrespiratória são assistidos por um adolescente ou por criança que não tem nenhum adulto por perto. 86% das PCRs ocorrem nos próprios lares das vítimas e 14% ocorrem em vias públicas e em lugares com grande concentração de pessoas. Como que a gente vai identificar, né, uma parada cardiorrespiratória? Percebeu ali que o paciente caiu, né, teve um mal súbito, que é a primeira coisa que a gente imagina. A gente vai ver a responsabilidade do paciente, responsividade do paciente, mas antes de tudo a gente vai avaliar a cena local, deixar um ambiente seguro tanto para quem vai socorrer quanto para a vítima. Quanto mais afastar, melhor é para a ventilação, né, respiração do paciente. Vai chamar o paciente mesmo, ele tentar bater mesmo no ombro, sacudir ele para ver se ele está consciente ou não. Verificar já a respiração, que a gente pode ver a expansibilidade torácica ou chegar ao ouvido próximo e ver, né, se está tendo ali a respiração, e checar o pulso, que geralmente é o carotídeo e o femoral. A pessoa que identificou ali primeiro vai delegar algumas tarefas. Tem que delegar mesmo, porque senão todo mundo começa a querer fazer e acaba que não faz nada. Então direciona, chama o SAMU, pede o DEA, busca o DEA, né? Direcionar para uma pessoa específica para que funcione ali o socorro ao paciente. A gente vai iniciar, né? O principal é iniciar as compressões torácicas no paciente, que tem que ter uma boa, uma boa compressão ali no paciente. E até a chegada do SAMU, né, que aqui, como é uma unidade básica, a gente não tem tanto recurso, então a gente precisa do SAMU, que é mais avançado. Ali a gente mostra o posicionamento das compressões torácicas, né, que tem que manter o paciente numa estrutura rígida. Então, se for em casa, se estiver deitado na cama, alguma coisa, tem que colocar, ou puxa ele para o chão, né, porque ninguém vai ter uma tábua parece uma tábua de carne, mas não é. Uma tábua em casa, então pode puxar, colocar no chão para ter uma estrutura rígida. Churrasco, fazer o churrasco do Beto agora. Então tem que manter uma estrutura rígida. Se já tiver no chão, né, não precisa fazer nada, vai iniciar mesmo as compressões. Tem que manter, né, um ângulo de 90 graus com o chão, então ali o paciente está deitado no chão, você manter uma angulação de 90 graus, manter sempre os braços esticados. Não tentar, né, evitar, porque às vezes acontece de flexionar o braço, mas evitar ao máximo de flexionar, sempre manter ele ereto, sempre fazer movimentação com as costas, com o tórax, não fazer com o joelho, não fazer com a pelve, nada disso, porque senão não tem uma efetividade. Não colocar o peso também em cima do paciente, porque senão pode quebrar as costelas do paciente. E hoje em dia, né, não é preconizado, mas é obrigatório a respiração. Né? Se é um paciente desconhecido, uma pessoa desconhecida, você não tem a obrigatoriedade de fazer a respiração. O principal é a massagem mesmo. Mas caso tenha, então você vai colocar a máscara, né, no paciente e fazer a ventilação. Ali a gente vai mostrar, né, que a compressão tem que ser de 100 a 120 por minuto. Não pode ser nem muito rápido nem muito devagar, então por isso tem essa quantidade específica para manter o ritmo ali do coração. Como é uma ação, né, muito cansativa, desgastante, então sempre tem que ter uma pessoa para fazer a troca ali com o outro socorrista. De 2 em 2 minutos, né, vai fazer essa troca com o outro socorrista para que tenha também a efetividade na massagem, como eu já tinha dito. E a cada 30 massagens, né, compressões, a gente vai fazer 2 ventilações. As compressões devem ocasionar uma depressão no tórax, né, de 5 a 6 centímetros. A gente não tem como mensurar, mas a gente tem que afundar um pouco o tórax do paciente. Claro que não é exagerado, como eu disse, não pode colocar o peso em cima do paciente.
já tinha falado, e não deve ser interrompida. Então, qualquer coisa, chegou o DEA, vai colocar a pá, a massagem ela não pode ser interrompida. A outra pessoa vai colocando a pá, a outra pessoa que vai ambusar, ela não deve ser interrompida. Nesse optar por ventilar, como eu tinha falado, fazer respiração boca a boca ou usar a máscara, que é 30 compressões a cada 2 ventilações a cada 30 compressões, e que não é, lá também está falando, né, pela literatura, que não é mais obrigatório o uso do boca a boca e da ventilação em vítimas conhecidas. A gente sempre vai levantar, né, as vias aéreas do paciente, superestender aqui a mandíbula para liberar as vias aéreas, para ter uma melhor oxigenação. E a gente vai falar um pouquinho do DEA, né, que depois quem quiser também manusear, verificar. É um aparelho, né, a utilização do DEA. Ele tem a tela que apresenta as informações operacionais aqui. Está mostrando que é aqui pra gente falar. O paciente, o indicador visual, né, do estado operacional, o alto-falante que vai direcionar as ações, então ele vai falando passo a passo, e ele só tem um botão único. Aí vai conectar aqui embaixo. Ele vai direcionando, né, os comandos, que é o botão único de ligar, desligar e o de chocar. É o mesmo. É que nós vamos conectar, só que a gente não pode abrir, porque as partes são autocolantes. Então, você utilizou uma vez, o paciente não pode reutilizá-las. A simulação ali, ó, Cláudia. No tórax do paciente. Vítima Cláudia, socorrista Thiago. Adentre. Cadê a encenação? Já te falei que eu não vou. Mas socorro. Gente. Gente, eu falei que eu não vou? Raia. Raia, então, socorrista, entra. Já é mais cedo? Mas não é não? Eu tava ali mais cedo fazendo hora. Ela precisa. O DEA, né, ele é um aparelho semiautomático, como eu disse, ele mesmo vai direcionando os comandos. Ele não corre o risco de disparar choque, assim, sem necessidade. Ele só vai disparar o choque quando o ritmo não chocável é identificado, né? A gente tem os ritmos chocáveis, que é o TV, né, e o FV, que é o taquicardia ventricular sem pulso, e a fibrilação. A gente vai mostrar ali os ritmos. Os 2 primeiros, que são a fibrilação ventricular, que é todo irregular o ritmo, e a taquicardia ventricular, sem pulso, que é identificado pelo aparelho, e ele vai identificar e vai falar, dá o choque. Se for as 2 de baixo, aí ele não vai falar, né, porque não é indicado, e ali é indicado a massagem mesmo, a compressão torácica. A operação em modo DEA, quando ele vai ligar o DEA, né, ele vai começar lá, ó, apertar o botão para iniciar o ciclo, posicionar as pás no paciente, que também ele mostra como que posiciona. O equipamento, né, que vai avaliar o paciente, o ritmo, se ele é chocável ou não chocável. Vai concluir ele, se for chocável, vai pedir para apertar o choque, e se não for chocável, continua lá na massagem torácica. Lembrando que o DEA não vai com a bateria tem que carregar, e depois é só conectar. Aí fica tudo naquela bolsinha ali, e a pessoa que for responsável por buscar o DEA já vai conectar a bateria e ligar. Travou. Uma perguntinha a respeito desse aparelho. Qualquer um pode adquirir ou tem que ser especificamente um profissional? Não, qualquer um pode manuseá-lo. Manuseá-lo. Isso, qualquer pessoa, porque ele vai dando os comandos, então não tem dúvida nenhuma. Mas a unidade tem um aparelho específico, isso aqui é caríssimo. Normalmente a gente compra ele em centro de saúde, shopping também, normalmente sempre tem. Sempre Mais de Qualquer lugar que tenha grande circulação de pessoas. O motivo de chamar o SAMU é porque eles têm os aparelhos próprios. Porque se precisar de uma intubação, acesso à forma local que usá-los. Porque o SAMU ele tem uma assistência mais avançada. Então, como a unidade é básica, então tem que chamar o SAMU, porque se precisar de uma intubação, algo mais avançado, eles entram com as ações. Aí, como eu falei, então, na hora do choque, sempre lembrar de pedir as pessoas para afastar, porque quem estiver próximo, né, corre o risco de ganhar o choque ali sem necessidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre o carrinho de parada, né, que da unidade ele é constituído, né, por 4 gavetas que contêm medicações, materiais, e ele deve ser aberto somente em caso de extrema urgência, porque a enfermeira responsável tem que justificar o lacre porque abriu, né, aquele carrinho de urgência ali. Pode passar.
A gente colocou ali, né, a foto do carrinho da unidade mesmo, onde a primeira gaveta é constituída por medicações. Hoje a caixa de medicações fica na farmácia, né, por não ter o local específico do carrinho, do carrinho ficar, mas tem todas as medicações, que é anticonvulsivantes, tem sedativos, diversas medicações. Tem a circulação, que é luva, equipo, gel, seringas, materiais mesmo. Das vias aéreas, tem o tubo, se precisar, mas nem pensar que não vai utilizar. O tubo, o ambu também deveria ficar nessa gaveta, mas ele não comporta, então a gente colocou na gaveta de baixo. Tem catéter nasal, tem cânula de traqueostomia, diversos materiais para as vias aéreas. E na solução, na de baixo, que é as soluções e complementos, tem o soro e o ringue. Só que como é uma gaveta que ficou menos preenchida, então a gente colocou o ambu para ficar mais adaptado lá, e tem ele tanto adulto quanto infantil, tem o neonatal nele. Como diz, ali nas gavetas, né, tem as cores, né, que são identificadas. O vermelho ali, né, que são os medicamentos de grande risco, até a azul, né, que é um materiais que não tem tanto risco para o paciente em si e para os profissionais, no manuseio, porque uma medicação que é feita errada, né, a gente pode trazer muito malefício para o paciente. A gaveta do carrinho é a primeira ali, a gente colocou a foto de quais medicações que ficam no carrinho, então se tem dúvida se possui ou não precisa de abrir, né, o carrinho, já tem ali escrito todas as medicações. A gaveta tem aquelas divisórias que vai ficar as medicações quando ele tiver o lugarzinho dele lá, os compartimentos com as medicações e tudo identificadinho. O carrinho de emergência, a gaveta 2, né, do carrinho de emergência, possui lá os materiais, como eu falei, na bolsinha ali sempre fica gel, seringas, agulhas, aí tem ali equipo, luva. A 3, eu falei, é o tubo ali, tem a cânula de traqueostomia, a máscara, tem a cânula de Guedel, que ele fala de baixo ali. Pode passar. E a quarta gaveta, que é o ringer, mais o soro que tem ali, a gente colocou o ambu lá, depois que a gente tirou a foto, então é só para conhecimento mesmo. Aquilo lá enroladinho lá é um látex para ligar o oxigênio no ambu, no cilindro, né? Porque como não tem fonte de O2 na rede, então liga no cilindro. A gente vai deixar uma frase, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E a gente deixa o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, né? A gratidão pelo aprendizado com cada um de vocês. A gente pede desculpa, né? Se de alguma forma a gente incomodou, se a gente fez algo que a gente atrapalhou. Mas a gente agradece por todo o conhecimento passado por cada um. A gente deixa a referência. Muito obrigada. Agora a gente vai passar um pedacinho do vídeo, tanto do manuseio da ideia. A gente vai passar primeiro do ideia. O ISIS é um DEA, desfibrilador externo automático. Um aparelho capaz de avaliar, por meio de eletrocardiograma, o estágio de um paciente em parada cardiorrespiratória, considerar as variáveis clínicas e aplicar automaticamente a terapia de choque mais indicada. O ISIS deve ser utilizado em atendimento de emergência, como dispositivo ressuscitador nos casos em que a vítima estiver inconsciente, sem respiração. Caso você seja um profissional de saúde treinado, poderá eventualmente verificar o pulso do paciente e decidir, baseado em sua experiência, se utiliza o ISIS ou outra técnica de atendimento. Mais simples de operar. Basta acionar o único botão frontal e seguir a orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD. Inteligência artificial. Diagnóstico apurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque não indicado e impedindo o uso acidental. Choque bifásico. Maior eficiência na terapia de choque. Autodiagnóstico de funções e bateria. Conexão com PC para visualização dos eventos gravados na memória interna.
As baterias do ISIS são recarregáveis. Antes do primeiro uso, o equipamento deverá receber uma carga completa de bateria por no mínimo 8 horas. Para carregar a bateria, conecte o carregador ao conector lateral do aparelho e depois à rede elétrica. Atenção, a operação do equipamento é bloqueada enquanto ele estiver conectado à rede elétrica. Verifique sempre o indicador de estado operacional. O ícone verde indica que o ISIS está pronto para uso. O indicador vermelho indica que o equipamento apresenta algum problema operacional ou não tem carga suficiente para operar. Antes de iniciar a operação, chame o serviço de emergência. Se alguém estiver com você, peça que a pessoa faça ligação em seu lugar para poder iniciar o atendimento imediatamente. Se as pás ainda não estiverem conectadas ao ISIS, realize a ligação inserindo o conector no plug presente na lateral do aparelho. Verifique se o paciente está inconsciente. Chame-o em voz alta, bem próximo do rosto e veja se há reação. Verifique se o paciente respira. Aproxime seu ouvido da boca e nariz do paciente e tente verificar se há respiração. Ao mesmo tempo, observe se há movimento de subida e descida no peito. Se o paciente está inconsciente e não respira, use o desfibrilador. Retire as pás da embalagem e o filme que protege o adesivo. Não aplique as pás sobre a roupa. Exponha o tórax do paciente o mais rápido possível, mesmo que isso signifique rasgar a roupa. Aplique as pás no paciente conforme demonstrado, mantendo a parte adesiva firmemente em contato com a pele. Este posicionamento permite que a corrente elétrica circule de uma pá a outra, de forma a abranger toda a caixa torácica. Atenção, a presença de muitos pelos na região de contato pode atrapalhar a leitura. Nesse caso, realize a raspagem. Pressione o botão Início. O ISIS entrará em modo de análise do ritmo cardíaco e iniciará o toque no paciente. Não mova ou toque no paciente. Se fizer isso, estará interferindo no processo de análise. Siga as instruções visuais e sonoras. Se for detectada a necessidade de choque, o símbolo de choque piscará e o aparelho solicitará ao usuário que aperte novamente o botão Início. Pressione o botão Início, tendo cuidado de não tocar no paciente ou em superfícies condutivas em contato com ele, sob risco de receber uma potente descarga elétrica. O choque será aplicado. Após o choque, não retire as pás do paciente. O ISIS continuará o monitoramento. Inicie a técnica de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O ISIS emite clipes sonoros que ajudam a estabelecer a frequência correta das compressões do RCP. Para mais informações sobre a técnica de RCP, consulte o manual do usuário. O ciclo de massagem e ventilação deverá ser realizado por 2 minutos. Continue seguindo as instruções do ISIS até que o paciente comece a se movimentar ou o serviço de emergência chegue. Se as leituras clínicas indicarem que a desfibrilação não é recomendada, o ISIS anunciará choque não indicado. Verifique se ocorreu movimentação involuntária do paciente durante o período de análise. Se for o caso, reinicie o processo. Do contrário, inicie o procedimento de RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O ISIS pode ser utilizado em crianças a partir de 1 ano de idade. Em pacientes desta idade, até os 8 anos, algumas precauções devem ser tomadas. Utilize pás infantis. Elas podem ser adquiridas no seu distribuidor Instramed. Se as pás não puderem ser posicionadas com uma distância mínima de 4 centímetros entre si, posicione-as uma no peito e outra nas costas da criança. Mesmo se aplica para pacientes com menos de 25 kg de peso. O ISIS pode ser conectado a um PC, possibilitando ao usuário acesso a novas funções, como visualizar, salvar em mídia externa ou imprimir a lista dos últimos 100 eventos. Visualizar, salvar em mídia externa e imprimir a atividade do ECG das últimas 2 horas. Consulte o manual do usuário para informações detalhadas. Agora a gente vai passar uma simulação bem rapidinho da RCP que eles vão fazer no boneco. A gente até tentou trazer o boneco da faculdade, mas como precisava de um agendamento e tudo, aí a gente não conseguiu para a data de hoje. Simulado, eu vou ser o primeiro socorrista, vou analisar, vou avaliar o paciente, iniciar a RCP, leva para buscar o Belo e o Lu, e quando ele chegar, ele mesmo vai utilizar. Jéssica, deita no chão. Quer trazer
A gente vai fazer uma simulação. Parece que socou alguma coisa. Essa televisão, ela tá no Tá tendo mau contato. Ok, gente, antes de... Alguém ficou com alguma dúvida sobre a ideia? Quer alguma coisa? Aqui ele também tem a bolsinha, que ele Isso que eu vem... vou mostrar. Tem a tesourinha também pra fazer a dicotomia, né? Ele vem com a máscara, que foi mostrada no vídeo, pra fazer a ventilação boca a boca, mas como as meninas falaram, não é mais obrigatório. E eles mandam uma tesoura pra poder fazer a tricotomia. Nossa, tesoura. É mais fácil usar aquela tesoura de grama. E lembrando que não vem par de criança, somente adulto. E a reposição dele é a cada uso, temos que comunicar para a HL e a HL repõe. Mas, por exemplo, esse aí é adulto. Já tem um de criança ou não? Não, Já vem, não vai. Se precisar usar na criança, eu vou na frente. Não, isso eu sei, mas é porque veio essa de adulto. Eu achei que também já tinha vindo Não, uma de criança. Aí tem que solicitar. Aí eu vou precisar da de criança hoje, aí amanhã eu solicito. E aí é só conectar. Não, porque essa já está aqui. Eu entendi que também teria uma de criança. Se usasse, seria o certo. Não? Nós temos também o cabo de monitorização do paciente. E a gente conecta, só que também tem o eletrodo que não tem ainda, né, Tiago? Eu vou trazer. Tem como a gente monitorizar ele. Ideia. E aí, Cláudio? Tá tudo ok? Aqui, gente, ó, o bom que fica tudo. O bom que fica tudo do mesmo lado aqui, ó. Tem o eletro, cardiograma, derivação, são três derivações. Isso que eu ia perguntar, porque ele falou que ele monitora, né? Aí não tinha mostrado o cabo. O cabo. Esse RCP Maestro... Você vai ligar naquelas duas? Esse aqui não. Esse aqui é o eletrodozinho mesmo. Aí o Thiago vai trazer, porque não veio. Ele não, esse não é do coisa, não? Não, ele acaba daqui, só que não leva o eletrodo para conectar a monitorização. Eles não mandaram o eletrodo. Gente. Mas o eletrodo é igual o ECG normal. Sim, bem, mas acontece que isso não tem. Vou usar. Você quer ver o Vou pedir, mas... Só que tem 3 Para quem tiver dúvida, ele tem como se fosse um lembrete aqui da cor, tá? E o posicionamento. O posicionamento. E esse daqui chama RCP Maestro. Cadê o... Teve até um treinamento com o médico responsável pelo SAMU, ele até citou sobre esse tipo de equipamento, só que lá eles não usam. Ele falou assim, eu não vou entrar muito em detalhe porque nunca vi ninguém utilizando. Isso daqui seria como se fosse, a gente só conecta, coloca no tórax, aonde você faz a compressão, e ele vai tipo atuar como se fosse assim, será que você está fazendo a força certa? Então ele comprima mais, comprima menos, faça mais rápido, mais devagar. Ele vai como se fosse um maestro, ele vai ditando para você se a força está excedendo demais ou se está fraca, você tem que comprimir mais o tórax ou menos e a questão... Lembrando que quando for monitorizar, sempre deixar a área livre, né, onde vai ficar a pata. Não necessariamente tem que colocar igual do eletro mesmo, bonitinho aqui, nos vasos intercostais. Sempre deixar livre aonde que tá, mas aqui também mostra bonitinho. E a pá, assim... A pá não monitora, não. Porque Ela os vai- antigos a Ela pá vai monitora. identificar o ritmo, né? Ela vai identificar Então eu vou o ritmo. precisar mesmo se ele tiver com a pá, eu vou precisar também Dos dos eletrodos. eletrodos. Ó, eu acredito que sim. A gente pode fazer um teste depois de monitorar sem ele, porque assim, ele tomara vai que a gente não identificar o precise de ritmo. usar a pá, né? Mas se precisar, eu só a gente vai saber se vai ter ou não, né? A pá eu acredito que seja só pra chocar mesmo. Porque na Mas às verdade, vezes eu acho interessante. Então é bacana porque agora a gente tem um monitor. Tem Porque um às monitor. vezes não. Tipo, como tem só o eletrodo, né? O nosso eletro tem conectado no computador e tudo mais. Agora se tem um paciente assim, em estado um pouco pior, a gente pode monitorizar com ele. Não vai servir só no caso de uma PCR. Bacana.
E aqui, olha, ele tem uma travinha aqui, tá vendo? Ele tem até o espaço, é só conectar. Pronto, ele está conectado, é só iniciar, tá? Somente 3 eletrodos, né? Só derivação, né, Thiago? Eu vou trazer alguns. Você quer deitar? Quer? Ô, Cláudio, fica quieto aí, pode ficar deitado. Lembrando que o socorrista que for, né, prestar assistência ali ao paciente, ele nunca ficar passando em cima do paciente, ele não ficar sobre o paciente, sempre no lado do paciente mesmo, ajoelhado, com o joelho fixo no chão, não ficar agachado, para que tenha uma posição boa pro socorrista, né, e que não ocorra um outro acidente. Como está no colchão, ela simulando como se estivesse em casa, ela vai colocar a tábua. Paciente boa, É porque o outro, eu tenho que então, esse ele verifica e fala se é ou não. Eu vou falar isso aqui também. A primeira coisa que a gente faz é conferir se o paciente tem algum sinal de consciência, então a gente vai verificar do lado que a gente estiver se tem pulsação ou femoral. Depois disso a gente pode chegar o rosto, fletir para liberar as vias aéreas superiores e chegar o ouvido perto do rosto do paciente para ver se escuta e se sente a respiração. Se identificar que ele não tem nada de nenhuma dessas respostas, a gente começa com pressão torácica, mão dominante com a parte superior, aí a gente vai fazer a compressão na região do externo e a gente vai sempre movimentar, evitando fazer isso aqui, ó, para ter uma resposta melhor na compressão e uma efetividade. Para tentar, e isso aqui 30 vezes, depois que a gente fizer as 30 compressões, a gente faz a ventilação. É importante sempre contar alto também, porque se tiver outra pessoa, porque como o processo é cansativo, a pessoa vai ter uma noção do que ela vai ter que fazer. Se for uma pessoa que nem tem o conhecimento, porque se for uma pessoa só, ela não vai conseguir fazer, por exemplo, às vezes a paciência vai precisar fazer compressão por 20 minutos, até esperar o SAMU chegar, por exemplo. Então, se você tiver que revezar com outra pessoa que nem tem o conhecimento, aí você pode ir contando isso alto para a pessoa ter noção do que ela vai ter que fazer quando tiver que revezar com você. A gente vai posicionar a máscara no rosto do paciente e a gente vai fazer em formato de C, pra gente vedar a máscara no rosto do paciente para evitar que o ar saia para fora nas laterais. E a gente vai apertar o AMU, vai ser duas compressões e aí vai voltar com a massagem novamente. E aqui o posicionamento também sempre em cima do externo, porque ele tem mobilidade e não nas costelas para não quebrar e não trazer outros danos para o paciente. Posso só mostrar para ele? Eu vou só. Não, pode. Eu vou só chegar aqui. Pode lá. Essa foi boa. Pode ver. Eu ia fugir, mas não deu certo. Aí, gente, ela vai chegar um pouco para frente, formando um ângulo de 90. Na hora que ela comprimir, ela não vai jogar fazer força do braço, senão você cansa. Ela tem que jogar o peso dela e não pode fazer esse tipo de movimento. Ela tem que ser reta. Tem que ser um movimento contínuo do corpo. E na hora que ela comprimir e ela voltar, ela tem que deixar o tórax retornar ao seu estado natural, porque senão ele também. E aqui um afundamento, igual ela falou, de mais ou menos 5 a 6 centímetros. E aqui também a gente pode, igual ele falou, posicionamento, a gente colocar aqui, ó, no rumo da cabeça, no tórax, alinhado. E lembrando, aqui são 30 para 2, são 30 compressões para 2 ventilações. Então, o que ela falou no final, 28, 29, eu não preciso ficar contando todos, senão ela sente falta de ar, mas 28, 29, 30, eu já posiciono para mim poder ventilar. Se, por exemplo, nós já tivemos caso lá, conseguiu intubar, aí eu tiro a máscara, desconecto a máscara, o tubo vai estar aqui na boca, eu vou conectar e aí já muda, não é 30 para 2 mais. Agora ela vai comprimir 2 minutos ininterrupto e eu de 6 a 8 segundos eu faço uma ventilação. De 6 a 8 segundos.
O que eu tento fazer? Eu vou tentar ventilar na hora que o tórax estiver retornando, para não ter muita pressão, muito esforço aqui. Tá? Também por causa da expansibilidade do pulmão, porque se o pulmão tem que expandir no momento que você está com compressão no tórax, isso vai atrapalhar no procedimento. E aí, antigamente eles usavam muito, né, assim, ainda pode, em formato de C, fazendo aqui o C e o E. Eu uso isso daqui, olha. Eu faço o E com os 3 e faço um V. Eu não uso C, eu uso o V aqui, ó. Dedão, dedão. Aqui é para poder travar aqui e aqui os 3. Joga só para segura. Ela vai ventilar. Eu vou colocar a máscara. E aí aqui, olha, eu consigo fazer aqui, olha. Eu travo. Certo não. Aí, deixa eu só voltar. Eu posso fazer chin lift, que é elevação, então pode voltar. Se for paciente vítima de trauma, eu não posso estender o pescoço. Eu vou deixar isso daqui, eu só elevo eu só elevo aqui, tá? Sem fazer essa hiperextensão. Eu só vou elevar a mandíbula aqui, ó. Coloquei a máscara, aqui tem gente que fala o C, né? Que aí eu consigo, por exemplo, se for só uma, eu faço o C, minha mão é grande, mão pequena às vezes não consegue. Fazer isso daqui e 3 dedos. Tem que vedar totalmente. Travei aqui de baixo, olha. Então puxei pra cima, hiper estendi.